Há momentos na vida em que você sente um desconforto que não consegue explicar. Não é exatamente tristeza, nem exatamente ansiedade, e muito menos um problema específico que você possa apontar com clareza. É apenas aquela sensação silenciosa, quase invisível, de que algo dentro de você se deslocou sem aviso. Pode acontecer no meio de um dia aparentemente comum, em uma conversa trivial, ou simplesmente enquanto você observa o tempo passar. Você respira fundo, tenta seguir em frente, mas esse eco interno continua vibrando como um aviso que você não entende. E, ainda assim, algo dentro de você sabe que isso não é aleatório. É como se uma parte da sua mente, aquela que você raramente observa, estivesse tentando falar com você de um jeito que o consciente ainda não foi capaz de decifrar. As pessoas costumam tentar racionalizar essas sensações. Dizem para si mesmas que é apenas cansaço, apenas estresse, apenas algum detalhe que melhorarão depois. Mas, mesmo depois de descansar, mesmo depois de resolver problemas superficiais, aquela impressão permanece, como se houvesse uma camada mais profunda por trás de tudo que você tenta ignorar. É nesse ponto que Carl Jung sempre insistiu. Antes de qualquer conteúdo psicológico emergir de verdade, antes de qualquer verdade emocional se revelar, o inconsciente manda sinais. E esses sinais quase sempre chegam primeiro na forma de sensações, um peso, uma inquietação, um incômodo, um ruído interno que não se deixa calar. O mais curioso é que você pode até tentar afastar essa percepção, seguir em frente com o ritmo habitual da sua vida, mas essa sensação vai continuar retornando. Às vezes mais leve, às vezes mais intensa. Ela pode aparecer como um aperto no peito no fim do dia, como uma mudança inexplicável de humor, como uma irritação que surge sem motivo, como uma falta de energia que você não consegue justificar. Não importa a forma, o inconsciente sempre encontra um meio de se expressar quando algo dentro de você está em desequilíbrio. E, quanto mais você tenta ignorar, mais teimoso ele se torna. É aqui que começa o conflito silencioso entre a mente consciente e a mente profunda. De um lado, a parte racional de você tenta organizar a vida com lógica e previsibilidade. Do outro, existe uma camada emocional antiga, cheia de lembranças, percepções, medos e necessidades que você não reconheceu completamente. Quando essas duas partes entram em desacordo, o resultado é essa sensação fantasma, esse tem algo errado que surge sem explicação lógica. Jung chamava isso de mensagens da sombra, fragmentos da psique tentando retornar à superfície para restaurar uma integridade perdida. Muitas vezes, essa sensação aparece justamente quando você está se afastando de si mesmo. Talvez você esteja vivendo no automático, ignorando emoções importantes, repetindo padrões dos quais tenta fugir, ou carregando silenciosamente decisões que não condizem com quem você realmente é. O corpo percebe antes da mente. Ele dá sinais. Um estômago que aperta, um coração acelerado, um cansaço que surge mesmo quando você dormiu bem, uma falta de entusiasmo que não combina com a rotina que, teoricamente, deveria estar funcionando. Nada disso é coincidência. A psique fala através do corpo quando não encontra outro caminho. E aí surge a pergunta que quase ninguém faz: e se esse desconforto não for um problema, mas um pedido de atenção? E se essa sensação de desalinhamento for, na verdade, a tentativa mais sincera do seu inconsciente de te mostrar que você se afastou do seu próprio centro? A vida moderna nos ensina a suprimir sinais internos, a continuar andando, a ignorar o que incomoda. Mas a mente profunda não esquece. Ela observa, registra, acumula. E quando percebe que você não está mais ouvindo, ela amplifica tudo. O cansaço, a inquietação, os pensamentos repetitivos, a dificuldade de relaxar. O desconforto vira um sistema de alerta. O mais fascinante é que, mesmo quando você tenta sufocar essas sensações, elas se infiltram nos momentos mais inesperados. Às vezes num sonho que se repete, às vezes numa memória que surge sem sentido aparente, às vezes numa frase que alguém diz e que, por algum motivo, te atinge de um jeito diferente. É como se algo dentro de você estivesse constantemente tentando apontar para uma verdade escondida, não para te assustar, mas para te proteger. O inconsciente não deseja sua queda, ele deseja sua integração. Mas por que é tão difícil ouvir essa voz interna? Porque a maioria das pessoas se acostumou a viver desconectada de si mesma. Crescemos aprendendo a esconder emoções para não sermos inconvenientes, a ignorar sentimentos para sermos fortes, a seguir expectativas externas para sermos aceitos. Com o tempo, a própria pessoa se perde de vista. E quando finalmente algo dentro dela tenta emergir, a mente consciente não reconhece mais a própria linguagem emocional.
O resultado é essa sensação vaga, indefinida, que se torna quase desconfortável demais, mas necessária. Esse sentimento de que algo está errado é, muitas vezes, o primeiro sinal de que existe uma parte da sua psique pronta para ser vista. E reconhecer isso já é o começo de um processo interno profundo. A sensação pode ser estranha, perturbadora até, mas é também o anúncio de que há algo dentro de você pedindo espaço, pedindo luz, pedindo compreensão. Não é um inimigo, é um mensageiro. E quando você permite a si mesmo levar esse incômodo a sério, o caminho começa a se abrir. A grande questão agora é entender como essa linguagem funciona. Porque se o inconsciente está tentando te dizer algo, a pergunta seguinte se torna inevitável. De que maneiras ele tenta se comunicar com você, mesmo quando você insiste em não ouvir? O inconsciente fala o tempo todo, mesmo quando você não percebe. Ele se expressa por caminhos indiretos, simbólicos, quase sempre através de sensações que escapam da lógica. Você pode ignorá-lo por dias, meses ou até anos, mas ele continuará tentando encontrar maneiras de chamar sua atenção. A mente profunda não usa palavras, não usa explicações racionais, não apresenta argumentos claros. Ela trabalha por imagens, emoções, impulsos, sonhos, intuições e reações que parecem exageradas ou fora de lugar. E é justamente essa linguagem enigmática que faz tantas pessoas acreditarem que estão apenas sensíveis demais, quando na verdade estão recebendo mensagens importantes sobre si mesmas. Uma das primeiras formas de comunicação do inconsciente aparece através de emoções que emergem sem contexto aparente. Você pode estar vivendo um dia comum, aparentemente estável, quando surge uma tristeza repentina, uma ansiedade que não faz sentido, uma irritação que não combina com a situação. A maioria das pessoas tenta silenciar esses estados, dizendo a si mesmas que não tem motivo para se sentir assim. Mas essa é justamente a chave. Quando uma emoção surge sem um gatilho externo visível, quase sempre vem de dentro. É a psique tentando liberar algo que foi reprimido por muito tempo, algo que você tentou controlar, esconder ou ignorar. Não é aleatório. É um pedido de reconhecimento. Outra forma poderosa de comunicação do inconsciente são os sonhos. Jung acreditava que eles são cartas enviadas pela mente profunda para o eu consciente. Mas como essas cartas não são escritas em linguagem comum, a maior parte das pessoas passa por elas sem entender nada. Sonhos recorrentes, por exemplo, quase nunca são coincidência. Eles insistem porque existe um conteúdo ali que você não consegue ou não quer encarar quando está acordado. Situações repetidas, símbolos fortes, ambientes que voltam ao longo das noites. Tudo isso aponta para emoções ou conflitos internos que estão tentando emergir. Mesmo sonhos aparentemente absurdos carregam sentido. O inconsciente não se importa com a lógica, ele se importa com a verdade emocional. E não são apenas os sonhos. O inconsciente também fala através de impulsos e comportamentos automáticos. Sabe quando você reage de forma exagerada a algo pequeno e depois não entende por que fez aquilo? Ou quando você sente um impulso súbito de se afastar de alguém, ou pelo contrário, se sente inexplicavelmente atraído por uma situação que não faz sentido lógico? Isso raramente é aleatório. Em muitos casos, são complexos internos, estruturas emocionais criadas a partir de experiências antigas, que se ativam sozinhos. Jung dizia que o complexo tem vida própria. Ele age como uma pequena personalidade dentro de você, tentando proteger áreas que você não reconhece conscientemente. A reação pode parecer desproporcional, mas para o inconsciente ela é lógica, porque responde a algo que você ainda não entendeu. Há também sinais corporais que funcionam como linguagem simbólica da mente profunda. Um aperto no peito, um nó na garganta, uma tensão na mandíbula, um peso nos ombros, uma fadiga que surge do nada. Tudo isso pode ser expressão de conteúdos psíquicos reprimidos. O corpo não mente. Ele registra tudo aquilo que você tenta esconder de si mesmo. Quando o inconsciente quer falar, ele usa o corpo como porta-voz. A medicina moderna, por muito tempo, ignorou esse vínculo, mas a psicologia profunda sempre afirmou: o corpo é o palco onde a alma se expressa quando a mente consciente se nega a ouvir. Outro canal muito comum são os pensamentos repetitivos. Não aqueles que você escolhe, mas aqueles que surgem sozinhos, insistentes, como se tentassem circular pelo mesmo caminho até encontrar uma saída. Pensamentos intrusivos não são apenas ruído mental. Muitas vezes eles contêm fragmentos de emoções que você nunca elaborou. São ideias que sua consciência não conseguiu processar e, por isso, ficaram presas em ciclos internos, tentando se reorganizar. Quando o inconsciente deseja mudança,
ele envia esses fragmentos repetidos para que você finalmente perceba o que está tentando evitar. Há também a intuição, aquela percepção súbita que parece vir do nada, mas que carrega uma certeza silenciosa. A intuição é uma das formas mais diretas de comunicação da mente profunda. Ela não explica, não justifica, não argumenta, ela apenas mostra. Você sente que algo está estranho, que deveria tomar determinada decisão, que deveria se afastar de alguém ou se aproximar de algo novo. O problema é que, como fomos ensinados a confiar apenas na lógica, muitas pessoas abafam essa percepção natural e depois se perguntam por que ignoraram uma verdade que parecia tão óbvia em retrospecto. E então existem os padrões que se repetem em sua vida. Situações semelhantes que retornam com novas pessoas, novos contextos, mas a mesma essência. Repetições não são acaso, são tentativas do inconsciente de te mostrar algo que você ainda não compreendeu. Ele repete porque deseja resolução. Enquanto você não aprender a mensagem, o ciclo continua voltando. As mesmas dores, os mesmos conflitos, os mesmos erros, as mesmas decisões que parecem te conduzir ao mesmo lugar. A repetição é uma forma simbólica de dizer: há algo aqui que você precisa ver. Outra forma sutil, mas extremamente poderosa, está nas pessoas que você encontra. Às vezes alguém desperta em você emoções intensas sem motivo aparente. Forte irritação, medo, admiração, desejo, antipatia, fascínio. Jung chamava isso de projeção. Quando você reage demais a alguém, é porque essa pessoa ativou uma parte sua que você desconhece. Ela não é apenas ela mesma, ela se transforma num espelho do seu inconsciente. Isso acontece quando outra pessoa encosta em feridas que você não tratou, ou em forças que você ainda não assumiu. A reação é interna, não externa. O inconsciente também se expressa através da sensação de vazio. Esse vazio não é falta, é sinal. É uma ausência que está pedindo presença. Quando você sente que nada te preenche, nada te anima, nada parece fazer sentido, é porque existe uma parte de você que foi negligenciada e agora clama por atenção. O vazio é a sombra tentando emergir para ser integrada, não para ser evitada. Mas talvez a forma mais insistente de comunicação seja justamente aquela sensação que deu origem a tudo isso, o pressentimento constante de que algo está errado. Ele não vem como ataque, mas como sussurro. Como um incômodo leve no começo, que vai crescendo à medida que sua consciência se afasta do que precisa ser visto. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte ele se torna, até que finalmente você percebe que não é possível silenciar o que deseja ser revelado. E é justamente nesse ponto que a maior parte das pessoas comete o mesmo erro: acreditar que ignorar esses sinais é a melhor forma de seguir em frente. Mas ignorar o inconsciente não o faz desaparecer. Pelo contrário, faz com que ele se torne mais intenso, mais presente, mais difícil de conter. E quando você ignora durante tempo demais, esses sinais começam a se transformar em sintomas, em bloqueios emocionais, em comportamentos que você não entende, em escolhas que parecem sabotagem. É por isso que, antes de avançarmos, surge uma pergunta inevitável: o que realmente acontece quando você insiste em ignorar o seu mundo interno? Ignorar o próprio inconsciente é como tentar silenciar uma música que está tocando dentro de você, mesmo sabendo que não tem como desligar o rádio. Você pode aumentar o barulho do lado de fora, preencher seus dias com distrações, compromissos, telas, conversas vazias, tarefas intermináveis, mas o som interno continua ali, insistente, tocando em segundo plano. E, quanto mais você ignora, mais alto ele se torna. A mente profunda não se cala só porque você decidiu não olhar para dentro. Ela apenas muda a forma como se manifesta. E, quando suas primeiras tentativas, como sensações leves, emoções soltas e intuições sutis, não são ouvidas, ela começa a recorrer a estratégias mais intensas. O primeiro efeito de ignorar o inconsciente é o acúmulo de tensão. Há uma força interna que tenta emergir, uma verdade que busca espaço no consciente, mas você a mantém comprimida, como se empurrasse algo para o fundo de uma gaveta já cheia. E quanto mais você empurra, mais desorganizada essa gaveta interna se torna. Você começa a sentir cansaço sem motivo, dificuldade de concentração, irritação que surge do nada, uma ansiedade difusa que não aponta para nenhum problema específico. É como se sua energia vital estivesse sendo drenada por algo que você nem entende. E, no fundo, manter conteúdos reprimidos exige esforço psicológico constante. Não é de se admirar que tantas pessoas se sintam exaustas mesmo quando não fizeram nada de especial. Com o tempo, esse acúmulo começa a afetar sua capacidade de tomar decisões.
Você passa a se sentir dividido, confuso, incapaz de escolher com clareza o caminho que deseja seguir. Situações simples parecem pesadas. Decisões pequenas se tornam estressantes. E você começa a se perguntar por que perdeu a confiança no próprio julgamento. A verdade é que, quando o inconsciente tenta trazer algo à consciência e você resiste, surge uma espécie de guerra silenciosa dentro de você. De um lado, o impulso racional tentando manter a ordem. Do outro, emoções, memórias e necessidades pedindo para serem vistas. Essa fricção interna consome energia mental e reduz sua clareza. E então surgem os comportamentos automáticos, aqueles que você não entende, mas repete. Quando você ignora o inconsciente, ele encontra maneiras indiretas de se expressar. Você pode começar a sabotar a si mesmo sem perceber, repetindo padrões que te machucam, escolhendo caminhos que te afastam do que realmente quer, atraindo situações que reforçam suas feridas. À primeira vista, parece que você está fazendo tudo errado, mas não é isso. Você está apenas sendo conduzido por conteúdos internos que não foram reconhecidos. E enquanto não forem, continuarão a governar seus comportamentos como motores ocultos. Outro efeito comum é a fragmentação emocional. Você começa a sentir que existe uma parte de você que vive a vida normalmente e outra que parece paralisada, perdida ou deslocada. Como se houvesse duas forças opostas dentro de você. Jung descrevia isso como dissociação parcial, não no sentido clínico extremo, mas como uma separação entre o eu consciente e aspectos profundos da personalidade. Quando você não reconhece sua própria dor, sua própria raiva, seu próprio desejo, sua própria sensibilidade, essas partes se desligam do todo e começam a viver na sombra. E viver com fragmentos internos isolados é como carregar uma mala cheia de peças que nunca se encaixam, nada parece completo. Ignorar o inconsciente também afeta os relacionamentos. Você começa a reagir aos outros não pelo que eles são, mas pelo que eles despertam dentro de você. Pessoas que ativam suas feridas se tornam ameaças. Pessoas que ativam sua vulnerabilidade se tornam desconfortáveis. Pessoas que refletem sua sombra se tornam irritantes. E você pode acabar se afastando de quem poderia te fazer bem e se aproximando de quem reforça suas dores, não porque escolheu conscientemente, mas porque forças internas não reconhecidas estão guiando suas percepções. Enquanto o inconsciente governa silenciosamente, você não escolhe, você repete. Com o passar do tempo, essa desconexão vai tomando proporções mais profundas. Você começa a sentir que não está vivendo sua própria vida, mas uma versão apagada dela. As coisas perdem cor, intensidade, significado. Aquilo que antes te motivava agora parece distante. É como se a alma estivesse tentando falar e você, sem saber, estivesse se afastando de si mesmo. Esse afastamento cria um tipo de vazio existencial que não tem relação com conquistas externas. Você pode ter um emprego, rotina, responsabilidades, até momentos de prazer, mas algo dentro permanece silenciosamente questionando: é isso mesmo? Não é insatisfação superficial, é ausência de sentido. E quando a desconexão se aprofunda ainda mais, o inconsciente começa a recorrer a um último recurso: o colapso simbólico. Isso pode se manifestar de várias formas: crises emocionais, decisões impulsivas, rompimentos inesperados, mudanças abruptas, sensação de perder o controle, episódios de choro sem motivo, ataques de ansiedade, explosões de raiva, apatia profunda. São momentos em que aquilo que estava escondido se recusa a permanecer oculto. Jung dizia que, quando a psique quer transformar algo e a consciência resiste, a transformação acontece mesmo assim, mas de forma caótica. O colapso não é destruição, é transbordamento. É o inconsciente forçando passagem. Isso não significa que algo está errado com você. Significa apenas que você tentou por tempo demais viver desconectado de partes essenciais de si mesmo. O inconsciente não deseja te punir, ele deseja te equilibrar. Ele se expressa com intensidade não porque é agressivo, mas porque você não deixou portas abertas para que ele se comunique de forma suave. E quando o caminho natural é bloqueado, ele precisa encontrar saídas mais fortes. Mesmo assim, há algo importante a entender: ignorar o inconsciente nunca apaga o que está lá. Apenas posterga. Tudo aquilo que você não resolve, tudo aquilo que você não aceita, tudo aquilo que você não reconhece, permanece. E quanto mais tempo permanece na sombra, mais peso carrega. É por isso que tantas pessoas chegam a um ponto da vida em que sentem que estão travadas, presas, esgotadas. O problema não é a vida externa,
é a vida interna acumulada, negligenciada, esquecida. A verdade é simples e dura. Aquilo que você evita hoje será o que te controla amanhã. Mas existe um lado essencial dessa história, algo que poucas pessoas percebem. Da mesma forma que ignorar o inconsciente causa caos, ouvir o inconsciente abre portas que nenhuma outra força é capaz de abrir. A mente profunda não tenta te destruir, ela tenta te mostrar quem você realmente é. E quando você começa a ouvir esses sinais, algo dentro de você muda. A tensão diminui, os padrões se revelam, a energia retorna. As partes fragmentadas começam a se integrar novamente. O caminho se torna mais claro. E é aí que o processo de cura realmente começa. E é justamente nesse ponto que surge a grande virada do nosso caminho. O que acontece quando você finalmente decide ouvir, e não silenciar, o seu mundo interno? Há um instante na vida de qualquer pessoa que está desperta o suficiente para perceber quando o que ela chamava de ansiedade não era ansiedade de verdade. Era comunicação. Era um impulso interno tentando avisar que existe algo fora do lugar, algo desalinhado, algo esquecido. Mas vivemos numa cultura que se acostumou a rotular qualquer desconforto como um problema que precisa ser silenciado, sufocado ou medicado. O corpo se apertou? Ansiedade. O peito pesou? Ansiedade. A mente disparou pensamentos? Ansiedade. Só que Jung já dizia que grande parte do sofrimento humano não vem do que sentimos, mas do fato de ignorarmos o que sentimos. Quando o inconsciente tenta falar, ele fala com sintomas, porque não tem outro idioma. E quando você tenta calar, ele aumenta o volume. Neste capítulo, você vai perceber algo crucial. O sintoma emocional que mais incomoda você pode ser exatamente o relato detalhado daquilo que você não quer encarar. A inquietação sem motivo, por exemplo, quase sempre é um convite para investigar o lugar onde sua vida está desconectada da verdade interna. O esgotamento constante, que você acredita ser apenas cansaço, muitas vezes é o colapso da persona, a máscara social que você assume para sobreviver. Quando essa máscara racha, a energia que antes você gastava para sustentá-la desaparece, e o corpo desaba junto. Não é ansiedade. Não é preguiça. É desajuste entre quem você realmente é e quem você está tentando ser para agradar, sobreviver ou se adaptar. O mais impressionante é que o corpo sabe antes da mente. Ele sabe quando você está vivendo uma vida que não combina com seu valor real. Ele sabe quando você se cala quando deveria falar, quando você se curva quando deveria se posicionar, quando você se diminui para ser aceito por pessoas que nem sequer vivem de acordo com algo próximo da verdade delas. E o inconsciente, ao perceber esse descompasso, começa a enviar sinais. No início, são sutis, um incômodo leve, uma sensação vaga de estranhamento, uma vontade inexplicável de evitar certos lugares ou certas pessoas. Depois, se você insiste em ignorar, ele se torna mais explícito. Insônia, irritação repentina, melancolia profunda, procrastinação crônica, tensão muscular constante. E se, mesmo assim, você continua fingindo que nada está acontecendo, o inconsciente aciona a última camada. Ele cria um estado emocional tão desconfortável que você é obrigado a parar tudo e olhar para dentro. A verdade é direta, e você precisa dessa clareza agora. O inconsciente não está tentando te punir. Ele está tentando te salvar de continuar vivendo uma vida que não é sua. Jung dizia que aquilo que você chama de crise emocional muitas vezes é apenas o convite inicial para uma mudança interna necessária. Mas como vivemos num ritmo acelerado, obcecado por produtividade e performance, ninguém quer parar para ouvir o que sente. Olhar para dentro se tornou quase contracultural. É como se introspecção fosse perda de tempo, quando na verdade é a única forma de ajustar sua vida ao que sua alma realmente precisa. O fenômeno mais comum que observo em pessoas que começam a despertar para sua própria verdade é o seguinte: elas percebem que a ansiedade desaparece quando começam a se alinhar com algo autêntico. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque o corpo não precisa mais gritar. Quando o inconsciente vê que você finalmente está prestando atenção, ele relaxa. Ele solta a atenção. Ele não precisa mais te arrastar para dentro da sua própria história, você vai sozinho. E talvez você se veja nesta descrição. Você sente que sua vida está travada, mas não sabe explicar por quê. Sente que falta alguma coisa, mas não consegue nomear o que é. Sente que carrega um peso que não deveria estar ali, mas quando tenta entender, sua mente foge, se distrai, se recusa. Isso não é falha. Isso é defesa. E, ironicamente, é também comunicação. Quando a mente foge, o corpo fala. Quando a consciência evita, o inconsciente assume o comando.
E a linguagem dele é simbólica, corporal, emocional. Você não vai ouvir frases claras, vai ouvir sensações. Vai ouvir impulsos, resistências, tensões, pequenos desconfortos que, se você escutar com atenção, revelam mais sobre você do que qualquer pensamento racional. Talvez você se lembre de algum momento em que sua intuição sabia que algo estava errado, mas você insistiu em seguir adiante. Talvez tenha permanecido em um relacionamento que drenava sua energia, insistido em um trabalho que ferra sua saúde mental, mantido amizades que te puxavam para baixo, aceitado rotinas que matavam sua criatividade. E aí, como resultado, seu corpo reagiu. Seu inconsciente tentou avisar: você está se afastando de si mesmo. Só que você respondeu com distração, com pressa, com negação. Agora é a hora de parar. De respirar. De admitir que esse incômodo que te acompanha não é uma ameaça, é um chamado. É como se uma parte de você estivesse dizendo: olhe para mim. Eu tenho algo importante a dizer. E quando você finalmente decide escutar, algo profundo acontece. A ansiedade muda de forma. Ela deixa de ser uma força caótica que te arrasta e começa a se transformar numa bússola. Uma indicação. Um norte. Você percebe que seu corpo não é seu inimigo, mas um aliado extremamente sensível, capaz de detectar desequilíbrios antes mesmo que você entenda o que está acontecendo racionalmente. Este capítulo é o ponto de virada. É aqui que você precisa aceitar uma das verdades mais transformadoras da psicologia profunda. O sintoma é a mensagem. Quando você honra o sintoma, você decodifica a mensagem. E quando decodifica a mensagem, você liberta a energia que estava presa naquela dor. A partir daqui, tudo o que você vai descobrir dentro de si não será mais visto como ameaça, mas como orientação. O desconforto perde o poder de te controlar porque você finalmente deixa de fugir dele. No próximo capítulo, vamos entrar no território mais íntimo do seu inconsciente, as partes de você que foram reprimidas, esquecidas, negadas, e que agora começam a emergir para serem integradas. É aqui que a verdadeira transformação começa. Há um momento no processo de despertar interior em que você percebe algo inquietante. Aquilo que você mais teme encontrar dentro de si não é o lado sombrio, mas as partes mais vivas, intensas e verdadeiras que você precisou esconder para sobreviver. O inconsciente não guarda apenas traumas e dores, ele guarda potência. Guarda a verdade. Guarda fragmentos da sua identidade que foram reprimidos porque, em algum momento da sua história, expressá-los teria custado amor, aceitação ou segurança. Este capítulo é sobre reencontrá-los, e sobre encarar o impacto psicológico profundo desse retorno. Jung dizia que o que você nega, te submete, o que você aceita, te transforma. Essa frase não é poesia, é um diagnóstico. Quando você nega partes de si, elas não desaparecem. Elas descem para o porão psíquico, onde continuam vivas, atentas, esperando uma brecha para emergir. Algumas aparecem como impulsos repentinos que você não entende, outras como emoções intensas que surgem sem motivo, outras como sonhos simbólicos que parecem estranhamente familiares. E, às vezes, emergem como aquele sentimento misterioso de que você não está vivendo a vida que deveria. É o inconsciente tentando devolver aquilo que você deixou para trás. O processo começa cedo. Na infância, você aprendeu o que precisava ser para ser amado. Talvez tenha sido a criança forte, que nunca chora. Ou a criança boazinha, que não causa problemas. Ou a criança responsável, que carrega peso demais. Ou a criança engraçada, que disfarça a dor com humor. Cada papel que você assumiu tinha uma função: garantir aceitação. Só que, ao assumir um papel, você abriu mão de partes do seu eu real. Abriu mão da vulnerabilidade, da espontaneidade, da ousadia, da sensibilidade, da criatividade, da raiva legítima, da intuição, do desejo, da voz própria. O que não coube nesses papéis precisou ser escondido. E agora, na vida adulta, essas partes começam a querer voltar. Só que elas não voltam como memórias claras. Voltam como energia. Voltam como sintomas. Voltam como aquele sentimento insistente de que tem algo errado, que é justamente o tema central desta jornada. O desconforto que você sente não é sempre um aviso de perigo, muitas vezes é o retorno do que foi reprimido, pedindo espaço para existir novamente. Esse retorno pode ser confuso. Pode parecer desorganizado, até caótico. Você pode sentir emoções intensas que não sabe explicar. Pode sentir um desejo súbito de mudar algo na sua vida sem saber porquê. Pode sentir raiva acumulada,
tristeza antiga, vontade de chorar sem motivo. Nada disso é regressão. É libertação. É o inconsciente destravando partes engessadas da sua alma, mostrando que você não pode mais viver de acordo com uma versão reduzida de si mesmo. É aqui que muita gente se assusta. Porque recuperar partes reprimidas significa perder o controle, ou, pelo menos, a ilusão de controle. Você começa a perceber que sua vida foi construída em torno do personagem que você encenou, não da pessoa que você realmente é. Isso pode gerar um sentimento de luto. Um luto pelo tempo perdido. Um luto pelas escolhas que você fez baseado em medo, não em autenticidade. Um luto pela vida que você poderia estar vivendo se não tivesse se traído tantas vezes para caber nas expectativas dos outros. Mas esse luto é sinal de maturidade. É o luto que antecede o renascimento. Quando essas partes retornam, elas não vêm para te destruir. Elas vêm para te completar. A raiva reprimida pode te ensinar limites. A sensibilidade escondida pode restaurar sua empatia. A criatividade sufocada pode reacender seu entusiasmo. A intuição abafada pode recuperar sua clareza. Até seus medos têm algo a revelar. Eles mostram onde ainda existe uma história não resolvida dentro de você. Nada disso é inimigo, mas tudo isso se torna perigoso quando é rejeitado. E aqui está uma verdade que você precisa encarar. A vida sempre vai se reorganizar de acordo com aquilo que você não resolve dentro de si. Se você reprime sua voz, atrairá relações onde não pode falar. Se reprime seus limites, se encontrará com pessoas que os cruzam. Se reprime sua sensibilidade, viverá uma vida dura demais. Se reprime seu desejo, atrairá rotinas vazias. A sombra não cria problemas por maldade, mas por coerência. Ela tenta equilibrar o que você descompensou. A questão é que, quando você ignora isso, a vida parece confusa. Quando entende, tudo faz sentido. O retorno dessas partes também muitas vezes vem acompanhado de sonhos. Jung via os sonhos como a fala pura do inconsciente. Quando uma parte de você quer voltar, é comum sonhar com casas antigas, quartos esquecidos, portas que se abrem, crianças perdidas, animais simbolizando instinto, água representando profundidade emocional. Não ignore esses sinais. Eles são mapas. São pistas. São manifestações diretas daquilo que sua consciência ainda não consegue articular durante o dia. E quanto mais você se aproxima dessas partes, mais elas se tornam familiares. Você começa a perceber que aquela emoção que antes te assustava agora te parece natural. Que aquela verdade que antes você temia agora soa libertadora. Que aquela sensibilidade que você escondia agora se mostra como força. E, aos poucos, você reconhece que nada do que está retornando é perigoso. É apenas você por inteiro, pedindo para existir. A verdadeira transformação psicológica não acontece quando você cria uma nova versão de si, mas quando você resgata a versão original que foi abandonada. Essa é a grande virada, perceber que não falta nada em você. Falta apenas recuperar o que foi perdido. No próximo capítulo, vamos entrar na parte mais profunda do processo. Como integrar essas partes de forma consciente, para que você possa finalmente viver sem se sentir dividido, confuso ou desconectado. É o momento de reunir tudo o que você é, luz, sombra, potência, sensibilidade, e transformar isso em presença, em coerência, em liberdade interna. Chega um ponto em que você percebe que fugir de si mesmo não é mais possível. As sensações, os sonhos, os incômodos, as memórias esquecidas e até os impulsos inesperados se tornaram fortes demais para serem ignorados. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, esse não é o momento em que a vida desmorona. É o momento em que a vida revela. A integração não começa com respostas, começa com sinceridade. Começa no instante em que você finalmente admite que não pode mais viver desconectado de si, que não dá mais para continuar carregando uma versão limitada da própria alma. Esse é o ponto de virada, o momento em que o inconsciente deixa de ser uma força que te assusta e passa a ser uma fonte que te guia. Integrar o inconsciente não é dominar emoções. Não é apagar pensamentos. Não é vencer sombras. Isso tudo é ilusão. A integração é um retorno, não uma batalha. É quando você permite que aquilo que tentou reprimir tenha espaço, forma, voz e significado. E, curiosamente, aquilo que antes parecia confuso se torna claro. Aquilo que parecia ameaçador se torna profundo. Aquilo que parecia frágil se revela força. A integração acontece quando você percebe que nada do que existe dentro de você é seu inimigo.
Tudo é parte de um sistema interno que apenas tenta restaurar equilíbrio. O primeiro passo é a honestidade emocional. Não aquela que você demonstra para os outros, mas aquela que você pratica quando está sozinho, sem a necessidade de impressionar ninguém. É olhar para dentro e admitir: eu sinto isso, em vez de eu não deveria sentir isso. A frase que cura é sempre: é assim que eu me sinto, porque ela valida sua experiência interna, abre espaço para que o inconsciente se expresse e desarma a necessidade de controlar tudo. A partir daí, o que antes era um sintoma se transforma em mensagem. O que antes era um incômodo se transforma em direção. O que antes era vazio se transforma em caminho. O segundo passo é aprender a escutar. Escutar o corpo, que sempre fala antes da mente racional. Escutar a intuição, que percebe antes que você entenda. Escutar os sonhos, que traduzem aquilo que você ainda não está pronto para ver. Escutar suas reações, que te revelam mais sobre você do que 1000 pensamentos. Escutar também os silêncios, porque há dias em que nada dói, nada incomoda, mas você ainda sente que está passando por algo importante. Nesses dias, o inconsciente está reorganizando tudo por dentro, encaixando peças que você ainda nem sabe nomear. O terceiro passo é acolher. E acolher não significa concordar, mas permitir que exista. É olhar para a raiva e perguntar o que ela protege. Olhar para a tristeza e perguntar o que ela lamenta. Olhar para a ansiedade e perguntar o que ela tenta antecipar. Olhar para o medo e perguntar o que ele tenta preservar. Cada emoção, cada impulso, cada desconforto traz uma história anexada, e essa história é sua. Ao acolhê-la, você para de lutar contra si mesmo e começa a caminhar ao lado da própria psique, algo que poucas pessoas experimentam de verdade. O quarto passo é integrar conscientemente. Aqui, você une todas as partes que estiveram divididas por anos. Você não tenta ser apenas forte, mas também vulnerável. Não tenta ser apenas racional, mas também intuitivo. Não tenta ser apenas calmo, mas também intenso. E não tenta ser apenas luz. Você aceita sua sombra como parte fundamental da sua força. Jung dizia que a verdadeira individuação só começa quando você para de rejeitar partes de si mesmo. E é nesse momento que você descobre algo transformador. Aquilo que você mais temia sobre si não era destrutivo, era apenas não compreendido. Ao integrar essas partes, você passa a sentir algo que talvez não sinta há muito tempo, ou talvez nunca tenha sentido plenamente: coerência interna. A sensação de estar inteiro. A sensação de que corpo, mente e emoção não estão mais disputando o controle, mas trabalhando em sincronia. A sensação de que você finalmente voltou para si. E quando essa integração acontece, mesmo que de forma gradual, a vida muda de eixo. Você percebe isso nas pequenas coisas antes de perceber nas grandes. Na forma como respira, sem tensão acumulada. Na forma como reage a situações que antes te tiravam do centro. Na clareza das suas decisões, que antes vinham carregadas de medo. Na maneira como você se expressa, sem a necessidade de agradar, provar algo ou se defender o tempo todo. Você para de viver em função do que os outros esperam e começa a viver em função do que é verdadeiro para você. E isso não gera egoísmo, gera autenticidade. Gera presença. Gera autonomia emocional. É claro que a integração não é um evento único. É um processo contínuo. Haverá dias em que você se sentirá profundamente conectado consigo mesmo e dias em que velhos padrões tentarão retornar. Mas, agora, você tem consciência. E essa consciência muda tudo. Você não é mais refém da própria sombra, você caminha com ela. Não é mais prisioneiro das emoções, você dialoga com elas. Não é mais assombrado pelo inconsciente, você trabalha junto com ele. E quando isso acontece, o medo diminui. A confusão diminui. A sensação de vazio diminui. O caos interno se transforma em orientação. A integração também traz um tipo diferente de coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de se enfrentar. A coragem de olhar para dentro sem fugir. A coragem de sentir o que precisa ser sentido. A coragem de dizer: eu mereço ser inteiro. Essa é a coragem que transforma a vida silenciosamente, sem espetáculo, sem explosões, sem drama. É a coragem que constrói uma existência mais leve e mais real. E talvez a parte mais bonita de toda essa jornada seja perceber que o inconsciente nunca foi um vilão. Ele sempre tentou te proteger. Ele apenas falava uma língua que você não entendia. Ele apenas te enviava sinais que você não sabia interpretar.
Ele apenas guardava partes suas que você ainda não tinha maturidade para acolher. Agora, com consciência, você entende a mensagem final que ele sempre quis te dar, que você não está quebrado, apenas dividido, não está perdido, apenas desconectado, não está fraco, apenas incompleto. E que tudo que você buscava, clareza, força, direção, sempre esteve dentro de você, esperando que você tivesse coragem de ouvir. No fim, a verdade é simples. Quando você se reconecta com o inconsciente, você deixa de sentir que algo está errado e começa a sentir que agora tudo faz sentido. Esse é o ponto final desta jornada, e, ao mesmo tempo, o verdadeiro começo da sua vida interior.